Aleluia, louvado e agradecido seja Deus, a Ele, para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. O tema para este vídeo, para esta mensagem é: Deus está irado com algumas lideranças. Este é o tema para este vídeo e vamos meditar no livro de Salmos, número 7, versículo 11, Salmos número 9, versículo 7, e Jeremias 48, 10, Jeremias 23, do 1 ao 4, e Ezequiel 34, do 1 ao 10, e Zacarias 11, 17, João 10, 12, 13, 14, Mateus 25, 31 ao 46, e Mateus 23, do 1 ao 39, e Mateus 15, 14 e 1 Timóteo 3, 4, 5. Essas são as referências do texto. Louvado seja Deus, baseado nesse tema: Deus está irado com alguma liderança. Mas antes de começar a lermos a palavra de Deus, para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias, nascido no berço evangélico, no lar cristão. Louvado seja Deus. E aqui estou agradecendo a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui com você. Louvado e agradecido seja Deus. E esta palavra é para liderança. Amém? Se você não é líder, mas que você possa também aprender um pouquinho. Louvado seja Deus. Mas essa palavra de hoje é dedicada aos líderes, aos pastores, aos apóstolos, aos missionários, presbítero, diácono, evangelistas. Louvado e agradecido seja Deus. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Veja, meu irmão, que a Bíblia aqui diz que Deus se ira todos os dias. Louvado seja Deus. Mas como estamos na dispensação da graça, né? Ele está nos poupando. Louvado seja Deus. Mas depois que houver o arrebatamento, aí a ira de Deus virá sobre os rebeldes. Louvado e agradecido seja Deus contra os profanos, contra os falsos profetas. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler agora Salmos número 9, versículo 7, que diz assim: 9, 7, que diz assim: Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Meus queridos, o tribunal de Deus já está preparado. Louvado e agradecido seja Deus. Porque o povo está esquecendo de Deus. O povo não quer Deus. O povo quer ser Deus. O povo quer ser ateu, profano, idólatra. O povo não quer Deus. O povo quer carnaval, futebol, balada, forró, prostituição. Menos Deus, menos adoração a Deus. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler agora Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que diz assim: Jeremias 48, 10. Louvado e agradecido seja Deus. Diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Olha aí, só a parte A, irmão. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Ou seja, o que quer dizer isso, irmão Josias? É aquele pastor, apóstolo, bispo, missionário que faz a obra de Deus com engano, né? Por exemplo, quando prega o dízimo, dizendo que se você não der o dízimo você é ladrão, dizendo que se você não der o dízimo você vai para o inferno e que o dízimo é 10% do seu salário. Isso é fazer a obra de Deus fraudulentamente, porque está fazendo a obra de Deus com fraude, com engano. Você está entendendo? Então a Bíblia diz em Jeremias capítulo 48, 10: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. E quantos infelizmente estão em cima dos púlpitos das igrejas fazendo a obra de Deus
fraudulentamente, com engano, se enriquecendo em cima das suas mentiras. Vamos ler agora Jeremias capítulo 23, do 1 ao 4. O que é que diz Jeremias 23, do 1 ao 4? Diz assim: louvado seja Deus. Ai dos pastores que destroem e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. O versículo 2 de Jeremias capítulo 23 diz assim: portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e as fugestaste e não visitaste. Aí tem pastor que não está visitando as ovelhas. Tem pastor que está desprezando as ovelhas e não visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E o versículo 3 diz assim: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e purificarão e se multiplicarão. 4 diz assim: levantarei sobre elas pastores que apacentam e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Ou seja, Deus vai levantar e está levantando pastores que têm amor pelas almas e não amor pelo que as almas têm no bolso. Veja que essas escrituras até agora que eu estou lendo está realmente batendo com o tema deste vídeo, que Deus está irado com alguma liderança, sim ou não? Louvado seja Deus. Vamos ler agora Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Vamos ver se bate com o tema. Deus está irado com algumas lideranças. 34, versículo 1 ao 10. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos e não apacentaram os pastores as ovelhas. Veja aqui a bronca que Deus está dando aqui aos líderes, aos pastores de Israel, irmão. Os pastores da antiguidade desprezavam as ovelhas, apresentavam a si mesmo. E hoje não é diferente. Quantos? Não todos, mas alguns, ou seja, muitos, estão desprezando as ovelhas que não são dizimistas. Louvado seja Deus. 3 diz: comeis a gordura e vos vestis de lã, degolai o cevado, mas não apresentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste. Tem muitos pastores hoje que não estão fortalecendo as ovelhas fracas. Não está sendo diferente da antiguidade. E a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste mais. Dominais sobre elas com rigor e dureza. Louvado e agradecido seja Deus. Até o 10, irmão. E o 5 diz assim: louvado seja Deus. Assim se espalharam por não haver pastor. Quantas ovelhas não se espalharam, irmão? Foram para o mundo por não haver pastor que tem amor pelas almas. Não está nem aí para a ovelha que saiu da sua igreja. Não está nem aí de mandar uma carta ou dar um telefonema ou ir lá no zap: meu filho, minha filha, como é que você está? Estamos com saudade, estamos orando, né? E assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, por enquanto se espalharam. Os 6: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outreiro. Assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem que a busque. Qual é o líder, o pastor que vai atrás de um crente que saiu da sua igreja, mas que não era dizimista, irmão? Qual? Difícil ter um. Difícil.
o irmão, a irmã era ofertante, mas não era dizimista. Então saiu da igreja, não faz nem falta. Às vezes é um favor que está fazendo para o líder. Mas Deus vai requerer, sim senhor e sim senhora, de quem é líder e não tem amor pelas almas. O 7 diz, portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Os 8, vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto como as minhas ovelhas foram entregues a rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto de todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Deus está indignado com o pastor que não está nem aí com as ovelhas que saem da sua igreja. Tem muito pastor se alegrando com as ovelhas que saem da igreja dele, né? Tem pastor que não quer esquentar a cabeça com ovelha, ter paciência, não quer amar no Senhor. Você tem que amar sua ovelha no Senhor. Louvado seja Deus. Tem pastor que não está nem aí, está até se alegrando com o irmão, com a irmã que saiu, porque era programático, dava trabalho. Louvado seja Deus. E então diz assim, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. 9, portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E o 9 diz assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e mandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhe não servirão mais de pasto. 11. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Louvado seja Deus. Ezequiel 34. Até aí. Agora vamos ler agora, meus queridos. Louvado seja Deus. Zacarias 11, 17. O que é que diz lá em Zacarias 11, 17. Louvado e agradecido seja Deus, irmão. Aleluia. Zacarias 11, 17 diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Veja o ai de Deus para o pastor, para pastores inúteis, né? Quantos que se titularam pastores, abriram igreja, alugaram um prédio, abriram igreja, né? Viram que não tinha muito retorno, né? Abriram igreja com segundas intenções e ainda conseguiram ganhar 5, 6, 10, 20 almas, e depois deixaram as almas desgarradas, né? Porque o amor dele não era por amor às almas, e deixaram a igreja fechar, foram embora, e as ovelhas daquela igreja ficaram a mercê, ficaram sem pastores. E aqui está o ai de Deus para os pastores inúteis. Se você não é um pastor inútil, essa carapuça não serve para você. Louvado seja Deus. Vamos ler agora João 10. O que é que diz João capítulo 10? João capítulo 10, versículo... João 10, versículo 12. O que é que diz, irmão Josias? Diz assim: mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Se você não cuida das ovelhas é porque você é um mercenário. É porque você não tem chamada de Deus, é de homem. Se você não cuida das ovelhas, não tem amor pelas ovelhas, é porque você tem cheiro de dinheiro, não tem cheiro de ovelha.
Se você não ter chamado para ser pastor, vai ser outra coisa. Vai ser sorveteiro, cabeleireiro, vai ser carpinteiro, predeiro, alguma coisa, menos pastor, porque pastor é uma chamada de Deus. Não queira se beneficiar querendo ser o que Deus não quer que você seja. Louvado seja Deus. Mas se você ter chamada para pastor, não fuja. Não fuja. Se a sua chamada é pastoral, Deus se responsabiliza. Louvado seja Deus. Engrandecido seja Deus. E o 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler agora Mateus 25. Mateus capítulo 25, o que é que diz? Mateus capítulo 25 do 31. Do 31 ao 46, né? Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. 36, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. 37, então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou te demos de comer, ou com sede te damos de beber? 38, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? 39, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? 40, respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Irmão, esse é o versículo mais pesado da Bíblia. É o versículo mais pesado da Bíblia para os líderes, para os crentes rebeliados, para os crentes que negaram a sua fé. Esse é o versículo mais pesado para os crentes que vão ficar. 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus fez o fogo eterno, o lago de fogo para o diabo e seus anjos, para o diabo e os zeppelins, a chucaveira, pombagira. Você vai para o inferno se você quiser. Você está num caminho, no mundo que é um caminho nem é céu nem inferno. É a oportunidade que você tem para escolher céu ou inferno. Louvado e agradecido seja Deus. 42 diz: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. 43, sendo estrangeiro não me recolheste, estava nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. 44, então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vemos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão e não te servimos? 45, então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um deste pequenino o não fizeste, não o fizeste a mim. 46, e irão este para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja Deus. Vamos ler agora Mateus capítulo 15, versículo 14. Louvado seja Deus. Estou sendo breve, irmão. Louvado seja Deus. 15, 14 diz assim: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Meus queridos, meus amados, todos esses textos lidos da Sagrada Escritura, louvado seja Deus, está em harmonia com o tema. Deus está irado com algumas lideranças. Amado, Deus está irado com algumas lideranças. Deus já vai estar irado com alguns pastores, com alguns apóstolos, bispo, missionário, presbítero. Deus está irado com alguns de vocês que estão
distorcendo a Sagrada Escritura, que não estão tendo amor pelas almas. Louvado seja Deus! Deus está irado com o livro de Salmos, o livro de Jeremias, Isaías, Ezequiel. Nós vemos, aqui foi lido, nós vemos a ira de Deus contra os pastores fraudulentos, contra os pastores que não têm amor pelas almas, e muitos deles nem chamada de Deus tem para ser pastor, mas está lá por segundo as intenções. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados, senhores pastor e apóstolo, presbítero, senhores evangelistas, haverá um dia de prestação de conta. Sim, senhor e sim, senhora. Deus vai requerer dos senhores pastores, apóstolos, bispos, missionários, senhores líderes. Deus vai requerer de vocês aquelas ovelhas que vocês jogaram no mundo, aquelas ovelhas que foram preço de sangue e vocês jogaram no mundo, aquelas ovelhas que vocês mataram na fé porque não era fiel nas tradições religiosas, nos dízimos. Que dízimo da religião não é o dízimo da Bíblia. Dízimo da religião é judaísmo. Dízimo da religião é a tradição da Igreja Católica. A primeira igreja no mundo a pregar dízimo, a distorcer Malaquias 3, 8, 10 foi a católica. E o cristianismo trouxe essa rebeldia de lá do catolicismo. Louvado e agradecido seja Deus. Todo mundo que abre a igreja para pregar dízimo. O dízimo da Bíblia nunca foi o dízimo da religião, nunca foi o dízimo da Igreja Católica, nunca foi o dízimo que os senhores pastores hoje pregam em cima dos púlpitos, mentindo, dando pressão psicológica nas ovelhas, dizendo que quem não der o dízimo vai para o inferno, está roubando a Deus. Que não der o dízimo, o devorador, migrador, cortador vai atingir as finanças e você vai gastar dinheiro na farmácia. Isso é mentira de Satanás. Saiba que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. E por que vocês mentem? Porque vocês mentem. Deus está irado com esse evangelho que está sendo pregado nos púlpitos das igrejas. Isso não é o evangelho da graça, isso é judaísmo. Dízimo é judaísmo. Por causa de Malaquias 3,10, por causa do dízimo, muitos estão sendo jogados fora. Muitos são discriminados dentro das igrejas. E Deus está irado com essa liderança que tem amor e não as almas. Mas haverá uma prestação de contas, sim senhor, sim senhora. Senhores pregadores do dízimo, haverá prestação de conta. E os senhores vão prestar conta a Deus. Deus vai requerer de vocês essa pregação do dízimo que vocês estão pregando e Deus não mandou vocês pregar. Vocês estão pregando que quem não der o dízimo é ladrão, que não der o dízimo não vai ser consagrado, e Deus não mandou vocês pregar isso. Vocês estão pregando, mas vai haver uma prestação de conta e Deus vai requerer isso de vocês, dos senhores. Mas há tempo de arrependimento. Arrependam-se, porque o Salvador está voltando. Haverá, sim senhor, Deus vai requerer dos senhores do dízimo que Ele não mandou os senhores pregar, e os senhores estão pregando em cima dos púlpitos das igrejas. Vânia, irmã Daiane, há muitas ovelhas querendo adorar a Deus, se alegrar, mas quando chega em algumas igrejas, com 2, 3 meses, que ele olha no livro lá dos dizimistas, não está o seu nome, e você começa a ser perseguido, desprezado, caluniado. E Deus está irado com algumas lideranças. Mas Deus ainda tem pastores. Pastores que têm amor pelas almas. Pastores escolhidos por Deus e não pelo homem. Mas Ele vai requerer dos senhores
que se titularam pastores, muitos dos senhores são rebeliados de outras igrejas e abriram igreja para pregar Malaquias 3:10, para pregar judaísmo. Muitos dos senhores estão no segundo, terceiro casamento e se titularam pastores, bispo, apóstolo, para querer se enriquecerem em nome de Deus, em nome do Evangelho. Deus está irado, mas há tempo dos senhores se arrependerem. E Deus me usa como voz profética para você, porque Ele te ama e não quer te perder para o inferno. Deus te ama, deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Respeite a palavra de Deus, não distorça a palavra de Deus, porque aquele que aumentar ou diminuir a Sagrada Escritura, Deus vai requerer dele, Deus vai requerer dela. Os senhores estão consagrando, pastora, aonde Deus não mandou consagrar, mas Ele vai requerer. Deus vai requerer dos senhores. Todos os senhores serão chamados para uma prestação de conta no juízo de Deus, e o juízo de Deus está chegando. Louvado seja Deus. Essa pregação que Deus não mandou você pregar e você está pregando, Ele vai requerer dos senhores. Louvado e agradecido seja Deus. Deus está irado com alguns líderes que não alimentam as ovelhas, mas estão matando as ovelhas na fé. Porque se você quer ser bem visto em 99% das igrejas, você tem que ser dizimista fiel. E essa história de dízimo está jogando muitas almas fora. E o diabo gosta da igreja dizimista, porque toda a igreja dizimista está distorcendo a Sagrada Escritura, está mentindo, dizendo que dízimo é dinheiro. E o diabo gosta. E Deus está irado com os senhores. Em pleno século 21, ainda está segurando esta mentira. Mas o maior inimigo dos pregadores de dízimo é a internet, é o YouTube. Louvado seja Deus. Hoje 99% das igrejas, o dízimo é a galinha dos ovos de ouro. É a galinha dos ovos de ouro. É o hino nacional. Não todas as igrejas, mas a igreja que só fala em dízimo, em dízimo, em dízimo. E quem está se enriquecendo é quem recebe, nem quem não, e não é quem está dando. Mas você, meu querido, ajude o seu líder a ir para o céu. Quando você dá dízimo a ele, você está ajudando ele a ir para o inferno. Você não pode pacotuar, quase que eu falo línguas estranhas aqui, louvado seja Deus. Você não pode se acolear a uma falsa doutrina de demônios. Mas a obra de Deus, irmão Josias, como é que vai pagar água e luz se não der o dízimo? Me mostre na Bíblia qual foi o apóstolo, o discípulo de Jesus, o cristão, que deu dízimo de 10% do seu salário. O papel de água e luz se paga de acordo como os apóstolos faziam, com oferta voluntária. Eu era de uma igreja ofertante, não dizimista, e entrava dinheiro com força. Os irmãos, a gente contribuía com alegria, sem constrangimento, sem pressão psicológica. E a igreja cresceu, cresceu. Louvado seja Deus. Mas quando Deus chamou o meu saudoso pastor Manuel Tissão Dias, houve uma reforma, mas deixa isso para lá. Estou aqui para pregar que Deus está irado com algumas lideranças. Louvado seja Deus. As lideranças que não alimentam as suas ovelhas. Muitas ovelhas estão com fome espiritual. Louvado e agradecido seja Deus. Deus vai cobrar naquele grande dia dos falsos líderes, dos falsos ungidos. Sim, senhor e sim, senhora. Deus vai, se vai. Vai sim. Não queira ser um pastor se Deus não te chamou. Mas se você tem a chamada de Deus para ser pastor, honre essa chamada. Feche as brechas. Ame as ovelhas. E não o que as ovelhas têm, porque tudo isso vai ficar.
Não seja um líder materialista. Não seja um líder materialista. Seja um líder espiritual. Louvado e agradecido seja Deus. Porque Deus vai cobrar naquele grande dia, meu filho, dos falsos líderes. Deus vai cobrar dos pastores, dos bispos. Deus vai cobrar da liderança que despreza as ovelhas que Deus confiou em suas mãos. Ovelha que for o preço de sangue, Deus vai cobrar dos líderes naquele grande dia. Porque por causa de Jeremias, capítulo 23, do 1 ao 4, tem muitas ovelhas pulando de igreja a igreja. E aonde chega é perseguida. Louvado seja Deus. Há um perigo muito grande você congregar numa igreja que cobra dízimo, porque está distorcendo a escritura. E todo pastor malaqueliano que prega dízimo, ele não tem amor pelas almas. Porque se tivesse amor pelas almas, não mentia em cima do público, não pregava dízimo, não distorcia a palavra de Deus. Se não respeita nem a palavra de Deus, como é que vai ter amor pelas almas? Dízimo é uma mentira. Eu tenho moral de pregar contra essa heresia, porque eu fui criado numa igreja ofertante e não dizimista. Louvado seja Deus. E o pior dizimista é aquele que defende o dízimo com unha e dente e não é fiel no dízimo. E fala mal do pastor e da igreja. Muitos estão sendo consagrados porque está comprando o cargo. Porque muitos, para ser consagrado, tem que ser dizimistas. Louvado e agradecido seja Deus. Mas na minha igreja, na igreja que o irmão Josias Dias nasceu, lá se pregava, 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Isso aqui, meus queridos, se trata de oferta voluntária. Não é dízimo não, aqui é o apóstolo Paulo falando. Os discípulos eram ofertantes e não dizimistas, irmão. Porque o dízimo era criação, o dízimo era mantimento, plantação, fruto da terra. Nunca foi dinheiro, já existia dinheiro naquele tempo, irmão. Mas a internet está aí para tirar a carapuça desses falsos pregadores, pregadores de dízimo. Louvado seja Deus. Mas Deus ainda tem na terra verdadeiros pastores. Deus ainda tem na terra pastores que cuida, que zela por suas ovelhas. Deus está levantando pequenos para confundir o grande. Deus está levantando quem não é para confundir os que são. Louvado seja Deus. Deus está de olho nos falsos pastores. Deus está de olho nos pregadores de dízimo. Deus está de olho em você, seu líder. Em você, seu mentiroso. E pastor mente, irmão Josias. Quando ele prega Malaquias 3, 8, 10, dizendo que dízimo é dinheiro, ele se torna um herege, um mentiroso. E Deus está me levantando como voz profética para você. Arrependa-se. E ai de você que tocar em quem Deus está usando. Ai de você que se levantar contra a mensagem que Deus está usando, o irmão ou a irmã. Louvado seja Deus. Muitos são chamados, mas pouco escolhido. Pastor, padre, juiz, é para ser pessoas de confiança, honesta. Mas infelizmente tem alguns pastores, líderes, juiz, apóstolo, bispo, que não são de confiança. Louvado seja Deus. São corruptos. Mas um cargo, quando é dado por Deus, tem que ser honrado. Se Deus te chamou para a liderança, honre a Deus. Deus não quer saber se você é pastor, é bispo, é apóstolo. Ele quer saber se você tem um coração de crente, um coração de adorador. Ele quer saber se você tem um coração de adorador. Deus não quer saber se você é religioso, Ele quer saber se você é adorador. Porque Deus não vem buscar placa de igreja. Ele vem buscar a igreja. E a igreja que Ele vem buscar, qual é, irmão Josias? É a Deus Amor, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Batista, a Universal. A igreja que Deus vem buscar é eu e você. Nós somos igrejas.
A igreja não é quatro paredes, somos nós. E que tipo de igreja eu e você estamos sendo? Qual é a adoração que eu e você está dando para Deus? Oh, aleluia! Meus irmãos, estou aqui porque Deus me levantou, me concedeu este momento para estar aqui falando para você, porque dependesse de mim mesmo, irmão, eu não estava aqui, porque eu não estou nem aí com a sua vida, o seu ministério é problema seu, mas eu sou barro na mão do oleiro, e Ele está me levantando para pregar essa mensagem para você, porque Ele te ama, Ele não quer que você seja um líder mentiroso, fraudulento, Deus não quer que você seja um líder que distorce a Sagrada Escritura. Deus quer que você seja um líder espiritual, que ame as ovelhas, porque o Salvador está voltando e Deus está irado com algumas lideranças, porque muitos deles estão guardando as tradições religiosas, muitos deles estão guardando os princípios de uma religião e deixando de lado a santa palavra de Deus. Para muito mais vale os argumentos de outros pastores do que a palavra de Deus. Para muito mais vale as tradições do que a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E a classe de gente que Deus está mais irado, irmão, não é a classe de ladrão, não é a classe de prostituta, não é a classe da viadagem, não é a classe de político corrupto, não. A classe de gente que Deus está mais irado é com a classe de pastores. Porque os senhores conhecem a palavra de Deus. E se os senhores não tiverem amor pelas almas, vocês vão gerar ateus, prostitutos. Vocês vão gerar político corrupto. Por quê? Porque por não teres pastores honestos, as ovelhas vão para o mundo e se corrompem. Mas Deus está irado com essa classe de pastores que não tem chamada de Deus, são rebeliados de outras igrejas, que estão no segundo, terceiro casamento, e se titulam pastores para pregar dízimo, para pregar judaísmo, para pregar o que Deus não mandou pregar, e vai haver uma prestação de conta naquele grande dia, e Deus vai requerer dos senhores. Arrependa-se, se Deus te chamou para ser adorador, seja um adorador e não queira ser um pastor, se você não tem a chamada, porque você não vai aguentar o peso da responsabilidade. Porque muitos dos senhores estão no lugar que não era para estar. Pastores que não têm filho, que não é pai, não pode ser pastor. Que conselho o senhor vai dar para sua ovelha, para uma família, se o senhor não tem filho? Louvado seja Deus. Vamos ler 1 Timóteo 3. O que diz 1 Timóteo capítulo 3? Se o senhor é casado, é pastor, mas não tem filho, pela Bíblia, o senhor não pode ser pastor, meu filho. Não é irmão Josinho que está dizendo? É a Bíblia. E se você crê na Bíblia, se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, então decreta a palavra de Deus. Mas você quer ser pastor, mas a vez e o que a gente quer para nós não é o que Deus quer para mim e para você. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Seja um ajudador do seu líder, do seu pastor. Ajude o seu pastor a conduzir as ovelhas, mas não queira ser pastor se você não tem a chamada, se você não está enquadrado em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, 5. Se você não está enquadrado dessa profecia, irmão, guarde isso, é grave, irmão. Se você não está enquadrado aqui em 1 Timóteo 3, 4, que diz assim, 3, 4, diz assim: louvado seja Deus. Deve ser 2 Timóteo, 1 Timóteo mesmo. Louvado e agradecido seja Deus. Eu vou ler, irmão, tá acabando, tenha paciência, tá acabando. 3, 4 diz assim, vamos ler 1 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler do primeiro 3 até onde Jeová mandar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente
obra deseja. Se você deseja ser pastor, parabéns. Mas espera aí que tem os gradientes aqui da vitamina. O 2 diz assim: convém, pois, que o bispo, pastor, seja irrepreensível, marido de 2 mulheres ou 3. É isso que está dizendo? Marido de uma mulher, mas já teve 2 ou 3, mesmo conhecendo a palavra, depois de convertido, já teve 2, 3 mulheres. É isso que está dizendo? Não, veja só, está dizendo assim, olha, versículo 2: convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, não é de 2, 3 não, uma. Vigilante, sóbrio, honesto, não é desonesto não, é honesto, hospitaleiro, não é daquele que se esconde para não receber a visita não. Não é daquele que não quer nem ver visita à sua casa, tá passando as horas, irmão. Apto para ensinar, você é apto para ensinar, não tem nem paciência com o crente rebelde, com a irmã aperreada. E como é que você quer ser o pastor? O 3 diz assim: não dando ao vinho, não é espancador. O que tem de pastor batendo na mulher, porque não tem chamada de Deus. Não espancador, não cobiçoso, de top ganância. O que tem de pastor querendo comprar gado, fazenda, carro novo, viajar de avião. Mais moderado, não contencioso, não avarento. 4. Guarda isso aí. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Você tem filho? Não? Então, meu filho, como é que você quer ser o pastor se você não tem filho? 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se você não sabe, não tem educação, não sabe governar a sua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Não neófito, novo, solteiro. Você não pode ser pastor se você é novo, solteiro, não é casado. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Glória a Deus. Então, meus queridos, você vê aqui que o 5 diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Louvado seja Deus. O 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, meus queridos, louvado seja Deus. Você, para ser pastor, você tem que estar enquadrado nisso aqui. Tem que estar enquadrado nisso aqui. Porque se você não tem filho, você não é casado, então vai ser padre, meu amigo. Vai ser padre. Porque lá a igreja católica, ela proíbe o casamento de padre. Então vai ser padre, menos pastor. Não toque da mensagem que Deus está usando o irmão ou a irmã. Se Deus está me usando para você, diga amém. Louvado seja Deus. Eu não fico fazendo biquinho com o rabo de irmão Josias, não, porque eu não tenho nada a ver. Eu sou canal de Deus. Assim como você, seja bênção. Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ou você acha que é o irmão Josias falando? É o Espírito Santo de Deus me usando para você, porque Ele te ama. Louvado seja Deus. Faça a obra de Deus. Ganhe a alma para Jesus, porque a Bíblia diz que Samuel quer ganhar a alma para Jesus. Mas não queira ser pastor, apóstolo, bispo, se Deus não te chamou, porque haverá prestação de conta e Deus vai requerer daqueles que não são, mas diz que são. Louvado seja Deus. Meus queridos, meus amados, é a classe de gente, de pessoas que Deus está mais irado, é com os líderes fraudulentos, mentirosos, enganadores, materialistas, que não têm amor pelas almas, mas estão aí pregando a palavra de Deus, querendo se enriquecer. Louvado seja Deus, porque por causa de senhores pastores que não têm chamada de Deus, o mundo está cheio de prostituta, de ladrão, de lésbica, de gay, por causa de vocês que não têm chamada de Deus para levar a palavra que liberta. Porque a igreja é um hospital onde todo tipo de gente que não presta
Entra lá e Deus transforma. Deus transforma. E Deus está irado com os líderes que não têm a chamada de Deus. Deus está irado com a falsa liderança. A falsa liderança. A liderança de escriba e fariseu hipócrita. Essa liderança de escriba, fariseu e hipócrita, Deus está irado. Se a liderança não fosse de escriba, fariseu e hipócrita, hoje não tinha tantos irmãos fora da igreja. Se as lideranças não fossem de escriba, fariseu e hipócrita, hoje não tinha tantos irmãos fora da igreja, a igreja não estava indo atrás das ovelhas que se perderam. Mas se você não é um líder fariseu e hipócrita, se você não é um líder escriba, glorifica a Deus por isso, porque Deus te escolheu para você ganhar alma, a mais alma, porque Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos, e o diabo sabe que resta pouco tempo para ele quer levar as almas para o inferno. É por isso que o diabo está feliz com as igrejas que cobram dízimo, porque toda igreja que cobra dízimo não tem amor pelas almas, porque se tivesse não cobrava dízimo, cobrava oferta voluntária. Louvado e agradecido seja Deus. Deus está irado com alguma liderança, meus queridos, e haverá uma prestação de conta. Sim, Senhor, para os senhores líderes. Aleluia. Todos serão chamados para uma prestação de conta no juízo de Deus. Ore pelo irmão José, ore por mim. Ore um pelo outro. Olhe para o céu, porque Jesus está voltando. E Ele vai nesses últimos dias dar muito sonho a crianças, velhos, jovens. Vai ter sonhos. Este é um sinal, um dos sinais da volta de Jesus. E Ele vai usar muitos pequenos, os que não são, para confundir os que são. Tudo por amor a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.